Registro com muita satisfação para esta casa a presença entre nós da embaixatriz Lu Duarte, também dos senhores Ângelo e Margherita Russi, que vieram da Itália, passaram alguns dias em companhia da filha Aurora. Muito bem-vindos todos a este estado e a esta cidade. E registro também a presença entre nós do desembargador Aloysio Alberto da Cruz Quintão, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, instituição a que essa casa se une há mais de um século de forma fraterna. Muito obrigado. Vamos ouvir agora, antes de ouvir o embaixador, as palavras da cônsul de Minas Gerais, da Itália em Minas Gerais, senhora Aurora Russi, e, na sequência, as palavras do secretário Ângelo Osvaldo. Boa noite, senhoras e senhores. Querido embaixador Sérgio Duarte, no nome de quem cumprimento toda a mesa, mas não posso deixar de agradecer a essa casa, né, pelo convite, e ao secretário de Estado também por estar compartilhando esse momento. Muito obrigada mesmo. Quando o Rogério Tavares me ligou, me informando dessa palestra, eu fiquei bem assustada, tenho que confessar, porque ele me pediu falar duas palavras antes do começo dessa palestra. E, bom, eu comecei a ir atrás no tempo, quando era estudante lá na Itália, e a gente aprendia de memória Dante, Petrarca, e não só. Então, para mim, preparar um pouco esse dia, essa noite, foi um pouco voltar atrás no tempo, lembrar de quanto essa parte da literatura italiana, que realmente é o começo da língua italiana, como a gente conhece ela hoje, foi uma época de uma grande descoberta, ou seja, que a língua italiana não sempre tinha sido do jeito que ela é hoje, mas, por outro lado, de como a cultura é a mesma. A nossa cultura ainda é aquela que dá para perceber nas palavras desses grandes poetas. Eu, pessoalmente, sou uma grandíssima fã do Dante Alighieri, tenho que confessar. Tive a pretensão, e nunca consegui acabar, de ler toda a Divina Comédia, do começo ao fim. Posso assegurar que é quase impossível, porque precisa de uma dedicação realmente muito grande, mas posso afirmar que realmente é parte do jeito que a gente é, da Itália como hoje a conhecemos, do jeito que a gente fala. Eu descobri que muitas das coisas que ainda hoje são usadas para descrever pessoas, situações, estão lá, na comédia. Mas também o Petrarca é outra figura super importante da nossa literatura, da nossa cultura. Todo mundo sempre lembra ele só e apenas quase por causa da Laura. Tanto é que, bom, eu chamei a minha irmã assim, eu pedi aos meus pais de chamar a Laura, minha irmã, desse jeito, também com essa influência. Então, eu não tenho nenhuma pretensão, eu fico até... Como dizer, nessa casa é difícil fazer uma fala muito complexa, então não vou roubar mais tempo, mas eu quero só destacar que é uma honra para mim, embaixador, estar aqui presente hoje. O embaixador é um diplomata daqueles que eu espero me tornar uma diplomata de tanto sucesso como ele. E a coisa linda, quando eu encontrei com ele no final do ano passado, foi ver que é um daqueles diplomatas que mantém paixões além da nossa vida complicada. Acho que a embaixadriz pode confirmar. E não tem nada melhor que ser homens e mulheres que servem os nossos respectivos países, mantendo fortes as paixões. E essa paixão que ele desenvolveu para a nossa literatura, a nossa cultura, me enche o coração e a mente de orgulho e também de admiração. Portanto, parabéns e obrigada a todos e todas pela presença e o convite. Com a palavra agora, o secretário de Estado da Cultura, acadêmico Ângelo Osvaldo.
Cara presidente Elizabeth Renaud, que nos recebe na abertura do ano acadêmico, muitas atividades programadas para 2018, a academia se torna um ponto referencial na vida cultural do nosso Estado, não apenas como guardiã do saber, mas como um espaço dinâmico de desempenho das mais variadas atividades. Quero saudá-la e saudar o nosso querido colega, confrade Rogério Faria Tavares, que tem dado, com sua inteligência e dinamismo, muito brilho também a todas essas realizações. Cumprimentar a querida cônsul da Itália, Aurora Russi, e seus pais, o professor e senhora Ângelo Russi. Ele falou ontem sobre a mulher na antiga Roma, numa palestra na Casa Fiat de Cultura, está sempre nos abrilhantando com a sua palavra erudita. E saudar o querido amigo, embaixador Sérgio Duarte. É com muita alegria que nós o recebemos aqui na academia para esta palestra, e gostaríamos de recebê-lo sempre, até incorporá-lo definitivamente a esta casa, pela sua inteligência, a sua cultura, o seu contributo singular à literatura e à poesia do Brasil, especialmente também como um grande tradutor. A cônsul Aurora Russi sabe que os italianos alertam os tradutore com a palavra traditore, que é muito semelhante sonoramente, os tradutores traidores. E ser tradutor é uma grande arte, uma arte maior. E é assim que ela é praticada pelo embaixador Sérgio Duarte. O tradutor é um transcriador. Ele não apenas transplanta palavras de um idioma para outro, mas ele tem que saber recriar todo o ambiente, todo o clima, toda a desenvoltura da língua em que está construído um poema ou um texto, para que, na outra língua, ele possa manter os mesmos referenciais, as mesmas qualidades, o mesmo alumbramento que é próprio da poesia. Portanto, nós sabemos que o embaixador, tendo cumprido uma brilhante carreira, foi representante do Brasil na China e na ONU, na Organização das Nações Unidas, esteve em diversas missões de grande relevo no quadro de Itamaraty, e hoje está mais em Minas com a nossa querida embaixatriz Lu Macedo Duarte, na fazenda em Tiros. E não é no Rio de Janeiro, não, é em Minas Gerais, Tiros. Nós temos o prazer desse convívio mais frequente com o casal e também, especialmente, com a inteligência e a cultura do nosso embaixador. Eu lembrava que, rapidamente, pedi um pedaço de papel para anotar alguns nomes de grandes tradutores que pertenceram a esta casa, começando por Arduino Bolivar. Eu me lembro de um belíssimo poema em italiano, que está num número antigo da revista da Academia, Il Bove, de um famoso poeta italiano, o Boi, numa tradução primorosa de Arduino Bolivar, no mesmo número em que aparece a tradução do poema de Malherbe, As Rosas de Malherbe, famoso poema francês. Também tivemos aqui dois irmãos tradutores. José Carlos Lisboa, que era um homem muito voltado para a cultura hispânica, traduziu diversos autores espanhóis, e sua irmã, Henriqueta Lisboa, amiga de Gabriela Mistral, tradutora de Gabriela Mistral, entre outros autores que ela trouxe para o português. Vivaldi Moreira, o nosso presidente perpétuo, me lembro de que traduziu o Saint-Hilaire, a viagem de Auguste Saint-Hilaire, há exatos 200 anos,
do Rio de Janeiro à província de Minas Gerais, publicado pela Itatiaia e pela USP, uma tradução rigorosa de Vivaldi Moreira. O professor Oscar Mendes era considerado um dos grandes tradutores, contratado por todas as editoras brasileiras para realizar trabalhos de tradução, e muito próximos do embaixador Sérgio Duarte, Cristiano Martins, que traduziu a Divina Comédia, toda a Divina Comédia, e Oscar Dias Correia, que também traduziu trechos da Divina Comédia, era um estudioso de Dante e de Petrarca. Portanto, a nossa casa sempre reconheceu o valor dos tradutores no espaço da literatura e da vida, do fazer literário. Sempre tivemos aqui grandes nomes da tradução para o português, e é com muita honra que nós recebemos o nosso embaixador Sérgio Duarte, que vem falar sobre dois grandes poetas, imensos poetas, Dante e Petrarca, aos quais ele tem consagrado essa sua capacidade extraordinária de trazer para o português a dimensão poética de autores de outras línguas. Temos vários livros de Sérgio com traduções, poemas, os poemas femininos, poemas do amor, que são realmente belíssimos poemas e em traduções insuperáveis, que ele realizou muito bem. E hoje nós vamos ter essa aula sobre os dois grandes vultos, e com a presença de Aurora Russi, italiana e representante da Itália, para confirmar esse trabalho extraordinário do nosso embaixador Sérgio Duarte. Então, os meus cumprimentos como secretário de Cultura também, o abraço do governador Fernando Pimentel, os cumprimentos da nossa pasta. O embaixador sabe, eu já havia comunicado a ele, a nossa presidente, e ao Rogério, eu devo me ausentar para falar também no lançamento do livro da nossa amiga querida Fátima Pinto Coelho, um livro que 20 anos depois ela lança, depois de tê-lo realizado como um trabalho de arte conceitual para a Bienal de São Paulo, a 17ª Bienal. Hoje ela lança em livro. Ela, que é irmã do embaixador Pedro Pinto Coelho, seu colega, eu devo estar lá, e por isso não vou poder permanecer na academia. Mas fica aqui a nossa saudação, nosso aplauso ao embaixador e a esta casa por tê-lo convidado e recebido para uma grande noite. E agora a saudação da presidente Elizabeth Renaud. Senhoras e senhores, ilustre mesa que comanda hoje essa sessão, a Academia Mineira de Letras se sente honrada com a presença de todos, e principalmente do nosso conferencista e sua família. A Universidade Livre da Academia Mineira de Letras recebe hoje, grata pela presença, a palavra do embaixador Sérgio Duarte, especialista em desarmamento, que se inclui também na sua especialidade literária, a poética e o belo dos versos. Já tivemos ocasião de ouvir e apreciar o seu ensaio Três Mulheres Apaixonadas, em palestra que pronunciou na Academia Feminina há algum tempo. Hoje ouviremos Na Terra e no Céu. Unindo os séculos, a visão do paraíso permanece através de Dante, na sua Divina Comédia, e de Petrarca, com sua Laura. O professor e embaixador Sérgio Duarte soube apresentar de maneira excelente a visão do amor em seu sentido maior, a permanência de eternidade, e a transcendência dos versos que descrevem o ingresso destas musas na imortalidade. Agradeço a todos a presença e, principalmente, ao nosso conferencista. Eu gostaria só de deixar o secretário e a cônsul à vontade, porque eu sei que a agenda de ambos é muito intensa, mas, mais uma vez, esta casa agradece profundamente
a honra da presença deles nesta solenidade. Já vai embora? Tchau, prazer. Obrigada, senhor presidente. E com vocês agora, o embaixador Sérgio Duarte, para quem eu peço aplausos antecipados. Muito obrigado a todos, boa noite. Olha, é um grande prazer para mim estar aqui na Academia Mineira de Letras essa noite. Já estive aqui, como disse a nossa presidente, como ela já disse anteriormente, eu já apresentei aqui trabalhos anteriores meus de tradução. Me sinto até um pouco constrangido, porque eu não sou literato, eu sou diplomata. Eu faço literatura mais como diletantismo do que qualquer outra pretensão. Eu gosto de me divertir e gosto muito da forma do soneto. Sempre me diverti muito com a forma do soneto. E descobri, na língua italiana, meu primeiro posto no Itamaraty, no exterior, foi em Roma, nos anos 60, no início dos anos 60. E lá aprendi italiano. E fiquei apaixonado pela língua, que é a língua das que eu conheço, e não são muitas, das que eu conheço é a mais bonita, é linda. A língua italiana é uma beleza. E depois, mais tarde, comecei a tentar traduzir do italiano. E fui conhecer, fui aprender os dois poetas, talvez poetas máximos da língua italiana, que são Dante e Petrarca. Eu escolhi esse título, Na Terra e no Céu, porque ambos têm uma história amorosa muito semelhante. Ambos se apaixonaram por mulheres que viram uma vez e com as quais pouco ou nada falaram. Tiveram muito pouco contato com elas. No entanto, as idolatraram, escreveram poemas sobre elas, para elas, durante a vida, e ambas morreram relativamente cedo. A Beatriz de Dante morreu com 24 anos, e tanto Dante quanto Petrarca, cuja musa Laura morreu com 40 e poucos anos, continuaram a escrever e colocando ambas no céu como se tivessem alguma santidade. Por isso é que eu chamei o que eu vou apresentar hoje de Na Terra e no Céu. Antes de entrar em Dante e Petrarca, eu só quero dar um exemplo do soneto. O inventor do soneto, imagina-se, acredita-se, que Giacomo da Lentini tenha sido o inventor do soneto. Morreu muito cedo, está vendo? Viveu apenas 40 anos. Ele era do sul da Itália, era notário do reino de um rei da Sicília, e escreveu diversos sonetos. Eu botei um só, porque é o exemplo que eu quero dar. Eu tenho aí, para quem puder ler os dois textos, o texto em italiano de um lado e a minha tradução do outro. Soneto, como muitos, imagino que todos saibam, é uma composição de 14 versos, com 2 quartetos e 2 tercetos. São 2 rimas nos quartetos e outras 2, às vezes 3 rimas nos tercetos. Esse é um soneto que mostra algo que é característico da época. Nós sabemos que, pouco antes do ano 1200, que foi a época em que viveu Giacomo, a poesia que se fazia, que ficou conhecida como a cantiga de amigo, como o amor cortês, era uma poesia que idolatrava a mulher como algo inatingível, enfim, amada de longe pelas suas qualidades morais, sobretudo sua nobreza, suas qualidades morais. Pouco depois dessa época, que foi por volta do ano 1100, onde se fazia poesia, chamada poesia do amor cortês,
começaram alguns, inclusive Giacomo e outros, e Dante, principalmente depois dele, começaram a fazer o que se chamou o doce estilo novo, que era uma outra forma de falar de amor, de falar da mulher amada. Esse soneto mostra contrastes, né? Ele diz que viu o dia claro transformado em chuva, viu a escuridão se iluminar, viu o fogo transformar-se em gelo, a neve, brotar calor da neve, sentiu gosto de vinagre nos doces, achou amargor, achou doçura no que era amargo, viu guerreiros, né, em paz, coisas realmente extraordinárias. Mas o amor causou, na visão dele, prodígios mais fortes. Ao me ferir, curou minha ferida e fez com fogo o fogo se abater. A vida que me deu foi minha morte. Na chama que extinguiu, ardo ora em vida. E ao libertar-me, fez escravo ser. Esse tema de contrastes foi muito comum na época e foi desenvolvido, enfim, ao longo do tempo. Basta lembrar que, recentemente, o nosso Vinícius de Moraes já falava no amor infinito enquanto durasse. Então, que toda essa ideia de contraste é importante e faz parte da tradução dos sonetistas. Dante, o Giacomo da Lentini morreu no ano 60, 1260, Dante nasceu 5 anos depois, e é o maior expoente do que se chamou o doce estilo novo. Havia outros poetas também, que eram até amigos dele, Guido Cavalcanti, principalmente, que ele chama de meu grande amigo, meu principal amigo. E ele escreveu, Dante escreveu, e que é o que eu vou mostrar, escreveu a história do amor dele por Beatriz, que ele chamou Vida Nova, como se algo novo brotasse dentro dele, através do amor por Beatriz. O livro, A Vida Nova, começa assim. Na parte do livro de minha memória, antes da qual muito pouco se pode ler, há uma anotação que diz em latim, incipit vita nova, começa a vida nova. Sob ela encontro escritas as palavras que pretendo juntar neste livrinho, se não todas, pelo menos sua essência. Já 9 vezes depois do meu nascimento, a luz que vem do céu havia retornado quase ao mesmo ponto. Ele tinha 9 anos de idade, por força do seu gelo, né? Passado o tempo. Quando ante meus olhos apareceu pela primeira vez a mulher gloriosa de minha mente, a qual muitos chamavam Beatriz, sem saber o que significava chamar assim. Beatriz era beata, era abençoada. Durante o tempo de sua vida, o céu estrelado já se movera para o oriente a 2/10 parte de 1 grau, de forma que ela me surgiu quase no início de seu 9º ano, e eu a vi quase ao final dos meus 9 anos. Surgiu vestida das cores mais nobres, de maneira recatada e honesta, cingida e ornada como convinha à sua pouca idade. Naquele momento, digo honestamente, que o espírito da vida, que habita a mais secreta câmara do coração, começou a estremecer tão fortemente que eu podia senti-lo na mínima pulsação. E, tremendo, eu disse essas palavras: eis um Deus mais poderoso do que eu, que veio para me dominar, que era o Deus do amor. E, dali em diante, ele passou a dizer, né, sentir-se dominado pelo Deus do amor na sua relação com Beatriz, que era uma relação extremamente distante, como nós vamos ver através dos sonetos que ele escreveu. Esse é um quadro que mostra a primeira vez em que Dante viu Beatriz. Nove anos depois, quando ele então já tinha 18 e ela também, ele voltou a vê-la. 9 anos, isso que eu estou lendo é o texto da Vida Nova que eu traduzi e adaptei um pouco, porque ela é muito longa, são 41 capítulos, 42 capítulos com 31 poemas. Então, é claro que ficaria muito difícil se eu tentasse apresentar toda essa obra aqui nessa noite. Só tirei alguns excertos e alguns dos poemas. Então, ele dizia, 9 anos já se haviam passado quando novamente aquela mulher graciosíssima me surgiu, em companhia de outras 2 senhoras. E, voltando os olhos para mim, saudou-me de tal maneira que me encheu de felicidade. Era a 9ª hora do dia. E, voltando à solidão do meu quarto, comecei a pensar nela. Adormeci suavemente e, em sonho, eu tive uma maravilhosa visão.
Essa visão é uma visão extraordinária. Vocês vão ver pelo texto do soneto, né? Ele sonhou, né, que via Beatriz adormecida, vestida, quase nua, vestida, enrolada num lençol branco, né, e com o coração dele, Dante, nas mãos, o coração ardendo, pegando fogo. E ela devorava o coração dele. E aí surgiu o amor, surgiu a figura de amor, que despertou Beatriz. E, ao vê-la, devorando o coração de Dante, ele foi e começou a chorar e desapareceu. Alguns interpretam esse soneto como sendo até uma premonição da morte dela. Ela morreu, como eu disse, muito jovem. Ele mandou esse soneto para Guido Cavalcanti, que era amigo dele, que escreveu também um soneto, dando a interpretação dele do que era aquele sonho, aquele poema de Dante. Então, ele dizia, diz Dante, cativas almas de bom coração que estas palavras possam ter em mente, para de seu sentir fazer-me ciente, eis de seu mestre amor a saudação. Ele se dirige aos amantes, às pessoas que amam. Um terço já passava da estação em que a estrela no céu se faz luzente, já estava ficando escuro. Quando surgiu meu amor subitamente, e ao recordá-lo, tremo de aflição. Amor, para ele, era uma figura que infundia até temor, infundia até terror. Era uma figura que não era tão, para ele não era tão, uma coisa tão suave, tão agradável. Alegre parecia, em mãos trazendo meu coração, e dos braços levava adormecida minha amada. E quando a despertou, meu coração ardendo, ela, assustada e humilde, devorava. E amor partiu, para eu não o ver chorando. Então, se quem ler também do lado esquerdo o original, né, eu imagino que até tem um erro ali no segundo verso do original, "ne cui cospeto ven lodir presente", né? Enfim, o soneto, como eu disse, tem duas rimas nos quartetos, né? Corpo, presente, parvente amore, ore lucente subitamente e horrore. E depois ele conta, né, o que amor fazia, trazia o coração na mão e nos braços trazia Madonna, minha mulher, né? Envolto em um lençol, dormia, ela dormindo. E quando ele acordava, ele a acordava, né, ele amor, e ela devorava o coração de Dante. E aí saía chorando. Então, se imagina que o que Dante pensava aí era a morte futura dela. Continua a Vita Nova, ele diz, um dia vi aquela jovem tão encantadora sentada onde se ouviam palavras sobre a Rainha da Glória. Era uma igreja. E em linha reta entre eu e ela, havia uma dama de aspecto muito agradável, que me olhava frequentemente, maravilhando-se com meu olhar, que parecia dirigir-se a ela. Devido às atenções que dei à mulher que passou a servir de escudo, para que ninguém soubesse que ele realmente estava olhando para Beatriz, fui alvo de mexericos que chegaram aos ouvidos da graciosíssima Beatriz. Ao passar por onde vinha minha amada, ela me negou sua dulcíssima saudação, causando-me tanta dor que, afastando-me de todos, fui a um lugar solitário para banhar a terra com lágrimas amaríssimas. A falta de saudação, a ausência da saudação, causou para ele uma tristeza extraordinária. Porque, diz ele, quando ela surgia em algum lugar, sua saudação acendia em mim uma chama de bondade que me fazia perdoar quem quer que me ofendesse. E se alguém me fizesse qualquer pergunta, minha resposta seria amor, com expressão de humildade no rosto. E quando essa mulher gentilíssima me cumprimentava, a doçura me dominava de tal maneira que meu corpo ficava inteiramente à sua mercê. Toda a minha felicidade estava contida naquele cumprimento, que inundava todo o meu ser. Então, era um amor absolutamente platônico, né? Só o cumprimento, só a visão, só por vê-la e receber o cumprimento dela, ele já se sentia extremamente feliz. E aí ele escreveu esse soneto, quando ela deixou de cumprimentá-lo. Retornam muitas vezes à minha mente os estranhos efeitos que amor traz. Tanto me aflijo que frequentemente me digo, alguém sofreu males iguais? Pois quando o amor me assalta de repente, a vida em mim já não palpita mais, e resta um tênue espírito somente, que pensa em vós, e nele sempre estáis. Porém me esforço, e ainda quero viver, e pálido, a coragem busco em vão para no vosso olhar achar guarida.
Mas se ergo os olhos para então vos ver, de tal modo se agita o coração, que faz a alma perder o pulso e a vida. E, mais uma vez, né, estamos aqui longe do amor cortês. Ele está se dirigindo a sentimentos, né, profundos, né, que ele sente, né, por aquela mulher. Continua a vida nova, diz: um dia, descansando pensativo em certo lugar, senti um estremecimento em meu coração e vi que se aproximava de mim uma jovem famosa por sua beleza, chamada Giovanna, a quem também chamavam Primavera. Em companhia dela vinha a graciosíssima Beatriz. Ele olhou aquelas duas mulheres. E Giovanna era também namorada do Guido Cavalcanti, do amigo dele. E aí ele fez um soneto, lembrando essa, está ali, ele ali, olhando de lado, né, vendo as duas passarem. Vinham naturalmente com uma senhora mais idosa acompanhando, porque naquele tempo, né, jovens não andavam, mulheres jovens não andavam sozinhas pela rua. E aí, continuou ele dizendo: pareceu-me também que Amor em seguida me dizia essas palavras: quem meditar cuidadosamente chamará Beatriz com o nome Amor, porque ela tem muita semelhança comigo, com Amor. O próprio Amor achava que a Beatriz era semelhante ao Amor. E ele então fez um soneto, né, sobre esse episódio, em que ele diz: senti brotar dentro do coração um amoroso sopro que dormia. Depois, Amor, que eu mal reconhecia, de tão contente, fez a aparição dizendo: mostra a tua gratidão. Amor tinha feito, né, o Deus do amor tinha feito com que aquelas mulheres se aproximassem dele. E enquanto estava em minha companhia, quando Amor estava ali, voltando o olhar em sua direção, vi Dona Joana e Dona Beatriz, que vinham ao lugar de onde eu viera, juntas, qual flores num mesmo jardim. E recordo o que a mente ainda me diz: Amor falou-me, aquela é Primavera, e esta se chama Amor, igual a mim. É um soneto muito bonito, muito bem feito, muito bem realizado. Eu pulei um bom pedaço da Vida Nova, porque, como eu disse, ela é muito longa. Ele diz, então: propus-me, então, a tratar somente do louvor àquela graciosíssima mulher. Escrevi alguns poemas sobre sua beleza e nobres qualidades, e tive vontade de dizer, ainda como louvor a ela, palavras pelas quais mostrasse como esse amor desperta por meio dela, e como não somente desperta onde se encontra adormecido, mas também onde existe apenas potencialmente, quando ela o faz miraculosamente existir. Já estava dando a Beatriz poderes, né, enfim, qualidades, até de fazer esse tipo de milagre. Esse soneto também é bastante conhecido. Ele diz: minha amada nos olhos traz o amor, e faz mais belo tudo o que ela mira. Fascínio aos homens quando passa inspira, e a quem dirige o olhar causa tremor tão forte que no rosto morre a cor, e baixando a cabeça a sós suspira. Fogem diante dela o orgulho e a ira. Mulheres, ajudai-me em meu louvor. Ele queria que as mulheres também prestassem homenagem à beleza de Beatriz. Um doce pensamento recatado chega quando ela fala ao coração, e é mais ditoso quem a vê primeiro. Mas seu sorriso doce e feiticeiro, quem quiser explicar, se esforça em vão, porque é milagre raro e delicado. Continuando na Vida Nova, essa belíssima mulher era tão admirada por todos que, quando passava pelas ruas, as pessoas corriam para vê-la. Ela seguia coroada e vestida de humildade, sem demonstrar arrogância pelo que via e ouvia. Esse quadro, Saudação de Beatriz, Dante Gabriel Rossetti. Dante Gabriel Rossetti é da época época vitoriana, viveu no ano 1800, meados do século XIX. Era também pintor. E, além de pintor, era também literato, poeta, e traduziu a Vida Nova. Eu até consultei a tradução dele para o inglês, né? Traduziu do italiano para o inglês. Vinha de família italiana, Rossetti, e se chamava, quando nasceu, o pai deu a ele o nome de Gabriel Charles Dante Rossetti, sobrenome. E ele, quando cresceu, tinha tanta admiração por Dante que resolveu trocar o nome e trazer Dante para frente. E passou a se chamar Dante Gabriel Rossetti. Um dos grandes cultores de Dante. Aqueles de quem ela se aproximava sentiam no coração tanta nobreza que não se atreviam a erguer os olhos e nem a corresponder à saudação dela. Muitos diziam, depois que ela passava, não é uma mulher,
e sim um dos maravilhosos anjos do céu. Então, ele aqui descreve a passagem de Beatriz, né, diante das pessoas. Tão nobre, tão gentil é minha amada quando passa saudando toda a gente, que a língua fica muda de repente e a vista não se atreve, deslumbrada. E ela se vai, sentindo-se louvada, entre nós caminhando humildemente, como algo que descesse de repente do céu à terra, ou graça revelada. De tal maneira agrada a quem a mira, trazendo em seu olhar tanta ternura, que não pode entender quem não a prova. E em seus lábios parece que se mova uma aura suave, cheia de doçura, que vai dizendo ao coração, suspira. E esse é talvez o mais bonito, foi também traduzido por várias pessoas. O mais bonito dos sonetos de Dante para Beatriz. Um dia, sentindo-me enfermo e débil, eu comecei a pensar em minha amada. E em sonho imaginei que o sol se escurecia e as estrelas pareciam chorar de pena. Um amigo se aproximou e disse, não soubeste? A maravilhosa mulher que amas acaba de deixar esta vida. E em minha fantasia a vi no leito de morte, parecendo dizer, começo a ver o princípio da paz. Então aí ele já teve uma premonição em sonho, né, da morte de Beatriz. E aí, outra vez, o Dante Rossetti pintou um quadro em que ele mostra Beatriz no leito de morte. Ela tinha 24 anos. E aí ele começou a escrever sobre a morte dela. Eu havia começado a compor uma nova canção, uma balada, uma outra forma literária, quando o Senhor da Justiça chamou essa nobilíssima mulher à sua glória. Para amenizar minha tristeza, escrevi algumas palavras que falassem dela, a fim de que a dor não destruísse minha alma. Vim de escutar a voz tão comovida do meu lamento, que consolo implora, e triste em meus suspiros brota agora, se assim não fosse, eu morreria em vida. Dos olhos verto a lágrima que chora mais do que desejada ou pretendida, a falta imensa da mulher querida, para consolo ou lenitivo embora. Com ela chamarei frequentemente minha amada gentil, que por morada eterna mereceu digna mansão, sem dessa vida desejar mais nada, aqui deixando minha alma dolente, que já não mais encontra salvação. Então, para ele, tudo havia terminado. Com a morte de Beatriz, já não havia mais salvação para ele, nesta terra. No dia em que se cumpria 1 ano, desde que aquela mulher se tornara cidadã da vida eterna, comecei a desenhar a figura de um anjo, e em seguida escrevi este soneto. Então, mais um soneto sobre a morte dela. Voltou-me à mente a imagem fugidia daquela amável dama, que o Senhor a seu lado chamou por seu valor, quando viestes ver o que eu fazia. E aí eu passando pessoas, estavam vendo ele desenhar. O amor que na memória ainda revia, no peito despertou cheio de dor, e aos ventos espalhou, seja onde for, lamentos e suspiros de agonia que partiam chorando do meu peito, com voz que faz nascer frequentemente o pranto amargo em meu olhar tão triste. Mas o que brota com dor mais pungente diz, nobre mortal, espírito perfeito, faz hoje 1 ano que ao céu tu subiste. Então, é um pouco, aí também vem as qualidades nobres, né? A nobreza, as qualidades morais de Beatriz. Aí ele viu uma mulher que de uma janela olhava para ele, quando ele estava lamentando a morte de Beatriz, ele viu uma mulher que olhava. Outra vez, Dante Rossetti, né, fez um quadro mostrando a mulher na janela. Cheio de dolorosos pensamentos, deparei-me com uma mulher jovem muito bela, que de sua janela me olhava compassivamente. Meus olhos se encheram de lágrimas e compus um soneto que revela o que acabo de dizer. Então ele se dirigiu em verso, né, a essa pessoa. Meus olhos viram quanta compaixão surgiu toldando a tua formosura, quando viste meus atos e a figura que mostro, minha dor sofrendo em vão. Vi que entendeste qual era a razão de minha vida atormentada e escura, e um grande medo ainda me tortura de nos olhos mostrar minha traição. E me afastei de ti, quando aflorando vinham do peito as lágrimas de dor, que por vos ver no coração guardei.
e a minha alma tristonha assim falei. Está com ela aquele mesmo amor que me faz sempre estar assim chorando. Então ele começou a ter um sentimento, enfim, uma queda, se quisermos, por essa mulher que ele via. E aí ele fala em traição, ele já começa, de alguma forma, a perceber que ele estava, enfim, traindo a memória de Beatriz, né, ao olhar para aquela mulher. Pensando nessa mulher, eu me dizia, ela surgiu por vontade do Deus do amor, para dar-me tranquilidade. Mas depois pensava, que pensamentos ignóbeis e vis são esses, que não me deixam raciocinar? E assim escrevi um soneto sobre o combate que se travava dentro de mim mesmo, entre a lembrança de Beatriz, o amor por Beatriz, e essa nova mulher que aparecia na vida dele. De ti me chega um doce pensamento que me vem visitar frequentemente, e me fala de amor tão gentilmente que o coração lhe dá consentimento. Né? O coração estava já com uma queda. A alma pergunta, quem por um momento aqui vem consolar a nossa mente com tal força e poder que de repente assim confunde o nosso sentimento? E o coração diz, a alma pesarosa, esse é um novo espírito de amor que nos traz o desejo que o tortura. E sua vida, todo o seu valor, nascem dos olhos dessa caridosa que se afligia com nossa amargura. Então ele começa a achar que realmente aquela mulher apenas estava procurando consolá-lo. Pareceu-me então surgir a gloriosa Beatriz, tão juvenil quanto a vira pela primeira vez. Meu coração se arrependeu do desejo pelo qual tão vergonhosamente se deixara dominar. Aí voltou de novo a Beatriz. Outro quadro de Dante Rossetti, em que ele retrata Beatriz como beata, né? Abençoada Beatriz. Nascem tantos suspiros de aflição que meu cismar no coração vem pôr, que eu baixo os olhos sem ter o valor para mirar quem lhe busca atenção. E os desejos que brotam deles são de chorar muito e de mostrar a dor. E sofrem tanto que os coroa o amor com os espinhos e as marcas da paixão. Tais pensamentos e essa dor que grito enchem meu peito de ânsia tão pesada que amor desmaia, e em pranto me revela que deles os mais tristes trazem escrito o doce nome da mulher amada e 1000 palavras sobre a morte dela. Então ele voltou, né? Ele não se deixou dominar por aquele amor que parecia nascer. Aquela maravilhosa visão, né, Beatriz surgindo, me fez perceber que não deveria dizer mais nada a respeito dessa mulher bem-aventurada, enquanto não pudesse falar dela mais dignamente. E para isso me esforço, como ela sem dúvida sabe, já estava morta há muito tempo. Espero dizer sobre ela o que nunca antes foi dito sobre mulher alguma. E queira o Senhor que minha alma possa vir a encontrar minha amada, que na glória celeste contempla o rosto daquele que é bendito pelos séculos dos séculos. E aí aparece, nesse quadro, o Létis é o rio, um dos rios do inferno. O inferno dos gregos, como vocês sabem, não era um inferno de sofrimento, era apenas um lugar para onde iam os mortos. E havia mais de um rio, e esse é um dos rios. Beatriz veio buscá-lo na Divina Comédia. Ela veio no final do Purgatório, do episódio todo do Purgatório, já terminando o Purgatório, já em direção ao céu, ela vem buscar Dante e Virgílio, que era o companheiro de Dante, na Divina Comédia. E ele diz, na Divina Comédia, Dante diz, quando Beatriz vem ao encontro dele, ele diz, meu espírito sentiu do antigo amor o poderoso efeito. Então ele se lembrou, né, de tudo, daí está retratada esse episódio. Enfim, com isso eu quis apenas mostrar uma pequena parte, né, de toda essa história, né, que ele conta na Vida Nova, que ele conta em versos e em prosa, e que mostra de que maneira, né, ele cultuou, né, o amor que sentiu e que nunca confessou, ele realmente, aparentemente, mesmo através de lendo a Vida Nova toda, né, e os poemas, ele raramente falou com ela, ele a via passando, ele cumprimentava, ela sabia que ele existia, mas nunca houve. Né? E depois ela se casou, ele também se casou, tiveram filhos, etc. E ela morreu. Na época era muito comum morrer jovem, né? Morrer de peste. Quando vinha a peste, as pessoas morriam. Felizmente, Dante sobreviveu e Petrarca também. Petrarca nasceu mais ou menos 40 anos depois de Dante.
eu chamei Na Terra e no Céu, principalmente a história de Petrarca com Laura. Esse poema, que não é um soneto, faz parte de um grande poema alegórico que Petrarca escreveu, que se chama Os Triunfos. Tem vários triunfos: triunfo do amor, triunfo da paz, e tem o triunfo da eternidade. E no triunfo da eternidade aparece Laura, eterna, né, no céu, na vida eterna. E ele então eu tirei isso desse outro poema dele, que é um poema longo, em que ele fala do sepulcro dela, né? Laje feliz, né? Laje que cobre o sepulcro, que o lindo rosto encerra. E uma vez retomado o belo véu, se foi ditoso quem a viu na terra, como será revê-la então no céu? Não podia haver felicidade maior. Ele era religioso, não chegou a ter ordens de sacerdote, não teve o que chamam as ordens menores, de modo que ele não tinha a obrigação do celibato. Ele a viu pela primeira vez numa cerimônia na igreja, na Sexta-feira Santa, em Avignon, na França, porque ele trabalhava com um cardeal, ele como clérigo, trabalhava com um cardeal, e quando a corte do Papa se transferiu, por motivos históricos, não vem ao caso aqui, se transferiu para Avignon, na França, ele foi com o cardeal, né, para trabalhar, e foi lá que ele viu Laura pela primeira vez. Ele tinha 23, 24 anos, e ela um pouco menos. Ele aí compôs essa obra que ele chamou de canzoniere, né, o conjunto de canções, conjunto de poemas. E, em latim, rerum vulgarum, fragmentos em língua vulgar. Na época se escrevia em latim. Tanto Dante quanto ele escreveram em língua vernácula italiana. E, por isso, eles são considerados como dos principais autores que fixaram a língua italiana, que era falada, ou até hoje na Itália existem muitos dialetos, né? Mas a língua era falada em muitos lugares de maneira diferente. E literatos, né, autores como Dante e Petrarca, ao escrever na língua popular, na língua do povo, e não em latim, né, contribuíram grandemente para fixar a língua italiana. Esse cancioneiro é composto de 366 poemas. Nem todos falam de Laura. Talvez a metade, um pouco mais, talvez. Desses 317 são sonetos. Não é como a platônica espiritual que ele tinha com Beatriz, mas é uma coleção de contrastes, uma coleção de expressões do sentimento de Petrarca por Laura, com a qual também ele aparentemente nunca falou. Cumprimentava, ela passava, cumprimentava ele. Há alguns poemas que eu não estão aqui nessa coletânea, em que mostra que ela passava e cumprimentava, ela o conhecia. Mas ela também se casou, teve filhos. Esse soneto, é o número 134, é um dos 3 que Liszt musicou, transformou em canções. E esse é um exemplo muito claro, né, dessa coisa que eu já mostrei no início, com o primeiro soneto do Giacomo da Lentini, né, de contrastes, de sentimentos contrastantes, em que ele diz: não tenho paz, nem posso fazer guerra. Espero e temo, gelo e ardor me faço. Jazendo em terra, solto-me no espaço. Nada tocando, abraço toda a terra. Em prisão que não se abre, não se cerra, quem me prendeu me livra e aperta o laço. Sem me matar, amor me oprime e encerra. Não me quer vivo e nem afrouxo o abraço. Sem olhos vejo, sem ter língua grito. Querendo perecer, suplico ajuda. A mim odeio e a outrem amo agora. De dor me nutro, choro e rio aflito. Em morte ou vida, meu humor não muda. Por vossa causa assim estou, Senhora. Então ele declara, né, a confusão de sentimentos dele, né, simplesmente porque ela existia. Camões, 200 e poucos anos depois, fez também um soneto em que ele mostra estados de espírito contrastantes e termina dizendo: não sei por que estou assim, mas desconfio que só porque vos vi, minha senhora. Que é um pouco uma paráfrase desse soneto
de Petrarca. Eu tirei alguns trechos de coisas que ele escreveu, um pouco para ilustrar as circunstâncias de cada um dos poemas que eu selecionei para apresentar. Em uma carta que ele escreveu, ele diz: em minha juventude, lutei constantemente contra uma paixão amorosa avassaladora, porém pura, meu único amor, e teria continuado a lutar se a morte prematura, amarga, porém salutar para mim, não tivesse extinguido as chamas da paixão. Certamente gostaria de poder dizer que sempre estive livre dos desejos carnais, mas mentiria se o dissesse. Então, aqui já aparece muito o que veio depois na poesia, que já não era tanto a mulher idealizada, inatingível, enfim, colocada num pedestal, mas uma mulher que despertava, enfim, paixões, e paixões até carnais. Isso para um homem como Petrarca, para uma época como a de Petrarca, um homem que era religioso, que era clérigo, realmente é uma confissão extraordinária, isso que ele disse. Esse é o primeiro dos sonetos que ele pôs no Cancioneiro. Ele foi compondo sonetos ao longo da vida, mas já só no fim é que ele juntou tudo, todos os poemas dele, fez revisões, etc., nesse Cancioneiro. E colocou esse como o primeiro, em que ele se dirige aos leitores. E ele diz: vós que em rimas esparsas escutais o som que me embalava o coração, do juvenil engano na ilusão, quando eu era alguém que hoje já não sou mais, já estava um homem velho, dos modos mil com que choro meus ais entre esperança e sofrimento em vão, de quem do amor conheço os rituais, espero achar piedade e até perdão. Hoje percebo que a futividade me fez alvo de crítica frequente, e disso muitas vezes me envergonho. Resta-me o pejo por minha vaidade, e arrepender-me, vendo claramente que a alegria no mundo é breve sonho. Então, esse é o soneto que abre o Cancioneiro. Em uma parede do convento de Santa Clara, em Avignon, está afixada uma placa com os seguintes dizeres: no século XIV existiu aqui a Igreja de Santa Clara, na qual, na madrugada do dia 6 de abril de 1327, Petrarca concebeu por Lauro um amor sublime, que tornou ambos imortais. E aí está a placa, exatamente com esses dizeres. Quem for a Avignon pode visitar o convento e verá essa placa lá. Eu gostaria de ter ido, mas não fui, não. E aqui é um quadro antigo, eu tirei da internet, mas não tem a atribuição. Aí aparece Laura na Igreja de Santa Clara. Era uma sexta-feira santa. E era uma sexta-feira santa, e ele diz: Laura, conhecida por suas virtudes e celebrada em meus versos, surgiu para mim pela primeira vez durante minha juventude, em 1327, em 6 de abril, na Igreja de Santa Clara, em Avignon, na primeira hora do dia. Um culto, a missa era durante a noite. E aí, como era a sexta-feira santa, ele diz: pálido fez-se o sol naquele dia, porque foi quando escureceu, quando Jesus estava na cruz. Pálido fez-se o sol naquele dia pelo martírio de seu Criador, quando de vossos olhos o fulgor prendeu-me, quando descuidado eu ia. Ele olhou e sentiu-se apaixonoso por ela. Dos assaltos de amor me parecia estar a salvo, e assim, sem nada opor, na dor universal, pela morte de Cristo, na dor universal vi minha dor surgir, sem mais suspeita ou rebeldia, pois me encontrou amor tão desarmado, pelos olhos chegando ao coração, de lágrimas já feito filtro e charco, que penso foi bem pobre galardão com setas me ferir naquele estado, e a voz armada nem mostrar seu arco. Certamente ela não teve nenhuma reação, né, ao amor que ele apenas transmitia pelos olhos ao vê-la na igreja. Ainda, entre os escritos dele, encontrei esse outro texto que diz: existe em meu passado uma mulher de alma admirável, conhecida dos seus por sua virtude e sua linhagem antiga, cujo brilho foi celebrado e levado a toda parte por meus versos. Durante 10 anos suportei o árduo peso de sua canga sobre minha nuca, considerando indigno que um jugo feminino pudesse me impor tal opressão durante tanto tempo. Então ele fala, enfim, mais uma vez, o amor que ele sente por ela. Amor, o Deus do amor aí, né? Amor por travessura ou por vingança, castigando-me, enfim, por muita ofensa, como um homem que em armar ciladas pensa, oculto sobre mim as setas lança. No coração ao qual fiz confiança e nos olhos armei minha defensa, mas o golpe mortal fez chaga extensa, onde flecha sem ponta não me alcança.
Porém, vencido no primeiro assalto, não encontrei caminho nem bravura para lutar com armas desiguais ou chegar a refúgio em lugar alto, no qual me protegesse da amargura, da qual não pode resgatar-me mais. Eu gosto muito desse soneto, e um soneto me frustrou muito, porque 2 ou 3 coisas eu não consegui traduzir. A seta sem ponta, na verdade, né, ele diz, no 8º verso, né, no coração, as outras setas que ele tinha recebido, né, perdiam a ponta. Não é bem o que eu pus na tradução, mas foi o que eu consegui fazer, porque o pobre do tradutor tem esse problema. Você quer traduzir um soneto com rima, com métrica, né, você tem que ficar, né, enfim, preso a essas exigências métricas. Enfim, pelo menos alguma coisa aí eu consegui. E depois ele louvava a beleza dela. Eu tirei isso aí, que não tem nada a ver com Petrarca, né, que é um pedaço, né, um detalhe de um quadro de Botticelli, mas por causa dos cabelos, porque ele aí fala dos cabelos dela. Ao vento ondeava a loura cabeleira em 1000 suaves laços se enroscando. Dos belos olhos vinha um fogo brando que hoje não arde da mesma maneira. Ela já não olhava para ele, na visão dele, ela já não teria por ele a mesma maneira de olhar. No rosto um ar de pena, verdadeira ou falsa, já não sei, ia aflorando. A isca amorosa, já de amor queimando, fez sem surpresa arder uma fogueira. Era angélico andar, e delicado o som que encheu o ar naquele instante. Nem era humana aquela voz tão pura. Uma aragem celeste, um sol radiante, foi tudo quanto vi. Mesmo afrouxado o arco, a chaga aberta não tem cura. Esse verso final é um dos versos considerados mais bonitos, né, em italiano original, né? Vendo aí o verso final do original, né? Se o arco fica mais lento, né? A chaga que ele cura, a chaga que ele causa, mesmo assim, não tem mais cura. Nesse soneto também ele aparece no primeiro verso do original, um jogo de palavras, quando ele diz a laura sparsi, né? A aura aí é o vento, e aí ele aproveita o artigo, né, italiano, que é o L, né, il, né, e ele põe o nome de Laura aí. E esse é um dos vários em que ele fez esse trocadilho, né? Aura em português, aí para os problemas do tradutor, aura em português também significa um vento, significa outras coisas, mas também significa um vento. Mas eu não tinha como botar um L na frente para reproduzir o nome de Laura. Achei melhor não brincar com isso não e deixar o vento mesmo. Mas mais de uma vez ele colocou. Depois, em outros, ele fala do louro, da árvore de louro, né? Também para evocar o nome de Laura. Ainda falando dela, ele diz: sua sedução natural e sem artifícios e o encanto de sua rara beleza fizeram com que a ela eu entregasse minha alma. Então aqui ele também louva a beleza dela. E eu gosto muito desse soneto também, e esse até que ficou bastante fiel, na minha opinião. Onde achou ouro, amor, de que jazida para essas tranças louras? Que espinheiro fez brotar rosas, e de que terreiro trouxe o orvalho que lhes deu força e vida? De que mar veio a pérola escondida nesse falar tão doce e verdadeiro? De onde o encanto divino e feiticeiro do semblante que a calma me convida? De que anjos, de que sonhos, de que esfera veio o cantar que meu vigor desfaz? De que sol nasce a luz de primavera do doce olhar que me dá guerra e paz, que me abrasa e regela o coração e contra o qual resisto, embora em vão. E esse, em italiano, é evidente, no original, é até mais bonito, né? O começo é muito bonito, né? Onde todo o seu amor louro de qual vena, né? Mas, enfim, eu acho que alguma coisa eu consegui aí nessa tradução. Tem uma opinião sobre ele, de um crítico poeta italiano também, justamente porque a poesia de Petrarca brota originalmente do coração, sua paixão jamais parece fictícia ou fria, apesar da profusão de adornos de seu estilo, ou da elevação metafísica de suas ideias. Esse também é um dos 3 sonetos que Liszt musicou. A graça angelical na terra eu via, e a beleza celeste, aqui sem par. Prazer e dor sentindo ao recordar entre meus sonhos na névoa sombria. Lágrimas vi surgir naquele olhar de brilho tal que inveja ao sol faria, e voz ouvi que montes moveria, capaz de um rio em seu curso estancar.
Da queixa uma harmonia se espalhava de amor, virtude, pena e desalento, mais do que em todo o mundo se escutava. E de tal forma o céu se fez atento, que nem uma só folha balançava, tanto era doce o ar e suave o vento, com a presença de Laura, evidentemente. Essa inspirou nele essa descrição. Ainda o que ele escreveu, na cidade de Avignon, no mesmo mês de abril, e no mesmo sexto dia, na mesma primeira hora, no ano de 1348, Laura deixou esta vida, quando eu estava em Verona, inconsciente de minha perda. Naquele tempo as notícias levavam muito tempo para chegar. Mas a triste notícia me foi trazida em Parma, por meio da carta de meu amigo Louis, no 19º dia do mês seguinte. Seu belo e casto corpo foi sepultado no convento dos Frades Menores, no fim da tarde do próprio dia de sua morte. E aí já é a segunda parte do Canzoniere. A primeira parte se chama In Vita de Madonna Laura, não, durante a vida dela, e a segunda se chama In Morte, não foi ele que deu esse título, não, os críticos é que deram, In Morte de Madonna Laura, que descreve os sentimentos dele, depois que ela morreu. Quanta inveja te tenho, avara terra, que abraças o que a mim me foi negado, privando-me do belo rosto amado, no qual paz encontrei de tanta guerra. E quanto inveja o céu, que agora encerra o espírito do corpo desmembrado, que tão zelosamente o tem guardado, e a outros raramente se descerra. Quanta inveja das almas, que por sorte em sua presença tem doce acolhida, que eu tanto quis, e o coração reclama. E quanta da severa e dura morte, que havendo nela me arrancado a vida, mora nos olhos dela e não me chama. Ele queria morrer para ir ao encontro dela. E esse tema de querer morrer para ir para o céu ao encontro dela se repete depois em vários dos sonetos dali em diante, e por isso é que eu chamei essa coletânea Na Terra e no Céu. No Jardim de Luxemburgo, em Paris, tem uma estátua dela. Ela era filha de um pequeno nobre chamado Cavaleiro de Noves. Perto ali, depois que ela morreu, ele já mais idoso, ele comprou uma casa num lugar próximo chamado Vaucluse, perto de Avignon, e ficou sendo o lugar, né, de meditação dele. Ali está em italiano, né, as águas claras, frescas e doces desta fonte gloriosa repetirão para os peregrinos da poesia, durante séculos dos séculos, os nomes juntos de Petrarca e Laura, da França e da Itália. E ele aqui fala dela, então, já no céu. Hoje, feliz com o nosso Criador, colhes da vida santa a recompensa no excelso trono, cuja glória imensa, do que ouro e joias, tem maior valor. Entre as mulheres és mais rara flor. Do divino semblante na presença, vês do meu puro amor a chama intensa, que canto em verso e em lágrimas de dor. Igual meu coração sentiu na terra, qual sente ora no céu. Nada pedi, senão da luz do olhar o teu abrigo, do teu olhar o abrigo. Reza por mim, depois da longa guerra, que por ti só no mundo combati, para que em breve eu possa estar contigo. Um pouco repetindo o que Dante tinha dito em relação à morte de Laura. Não, de rápido, queria depois estar com ele. Finalmente, essa é a casa dele, ficou conservada. Qual foi a casa que ele comprou e onde ele morreu? Na Toscana. Ele era toscano, ele era de Florença. E preferiu a Toscana para ir viver os últimos anos da vida. E aqui é o túmulo dele, lá também em Arras, com o epitáfio que ele próprio compôs, e que diz: esta pedra cobre os frios ossos de Francisco Petrarca. Acolhe, ó Virgem Mãe, sua alma, e tu, filho da Virgem, perdoa. Possa ela, alma, cansada desta terra, repousar no rochedo celeste. E agora, Petrarca certamente repousa no rochedo celeste, junto com Laura. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito bem, parabéns.
Parabéns, embaixador Sérgio Duarte, por esta belíssima conferência sobre Dante e Petrarca, que abriu com brilho o ano acadêmico de 2018 da Academia Mineira de Letras. Eu, como é de praxe nesta casa, agora torno o microfone disponível para aquele ou aquela que quiser se manifestar fazendo uma pergunta ou um comentário. Ali. Oi. Oi. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Sérgio. Obrigado aí pela conferência, né? Mais uma vez, sempre um prazer te ouvir falar sobre poesias e Petrarca. Na verdade, eu queria que você comentasse um pouco, como você disse que o Petrarca ele nasceu 40 anos depois de Dante, né? E você tem conhecimento assim de alguma influência? Quer dizer, fica claro, né, nos exemplos que você trouxe, esse diálogo evidente assim, né, com relação às musas, à terra e o céu. Eu queria saber se você tem algum registro assim dele ter lido Dante, dele ter se manifestado explicitamente dessa influência. E eu tenho muita curiosidade também de Petrarca, de saber um pouco mais de África. Se você parece que é um livro que ele fez de poesia, se você conhece, se teria alguma relação depois na carreira dele. Então é isso. Obrigado. Um livro chamado África. Ah, sim. Olha, eu não sou um estudioso propriamente, né, da literatura italiana da época. Desde o início eu já confessei que eu era apenas um curioso, um diletante. Eu gosto de traduzir sonetos, no fundo. Eu tenho que aprender alguma coisa sobre os autores e as circunstâncias, né, daquilo que escreveram. Eles se conheceram, né? Ambos eram de Florença, embora Petrarca tenha passado a maior parte da vida em Avignon, na França, que também não era muito longe, né, no sul da França. Naquele tempo, é claro, as comunicações eram muito mais difíceis. Mas eles se conheceram, se falaram, se conheceram. Ambos têm a influência também dos anteriores, daqueles que os precederam. Aquele primeiro que eu mostrei é apenas um. Outros escreveram também, né, nesse estilo que ficou conhecido como doce estilo novo, que foi o que Dante, enfim, talvez seja o maior expoente dessa escola, se você quiser chamar assim. Ambos, enfim, escreveram sonetos, ambos tiveram uma paixão semelhante, né, como eu descrevi, né? Eu não sei até que ponto se pode dizer influências de um sobre o outro. Eu acho que ambos, do que eu li, do que eu procurei traduzir a respeito deles, ambos foram influenciados por aqueles que escreveram antes deles e, ao mesmo tempo, foram criando, né, influências sobre outros e sobre outros que vieram depois. Houve um outro poeta italiano chamado Pietro Bembo, que acredita a Petrarca a fixação da língua italiana, né, e a fixação da forma do soneto, né, os dois quartetos, 2 tercetos, com aquele esquema de rimas, né? Mas, enfim, isso é o que eu consigo, né, dizer a respeito das relações literárias de um e do outro. Esse poema África é um poema de Petrarca, mas eu não conheço, eu não li. Não sei, nem sei bem do que trata, deve tratar da África, mas não sei bem do que trata, eu não li esse poema. É porque eu gosto do soneto, eu procuro os sonetos, leio os sonetos, e eu gosto muito da forma do soneto. Eu vi que tinha pessoas aqui seguindo, né, a métrica, né, e eu tenho, enfim, bastante orgulho de dizer que as minhas traduções, né, do ponto de vista técnico, pelo menos, são bastante claras, né?
Não sei se respondi a sua pergunta. Lamento pela minha ignorância a respeito do poema. Eu sei o que é, mas eu não conheço esse poema. Boa noite, embaixador Sérgio Duarte. Belíssima palestra. E eu queria saber mais uma opinião sua, porque a gente vê essa exaltação dos poetas do Dante e do Petrarca, como Laura e Beatriz, sempre levando, Petrarca mesmo, mas Dante levando a Beatriz a um ponto quase de divindade, onde ele não precisa que haja um retorno do amor para que ele a ame como algo além do que uma mulher, como um ideal de perfeição. Você compararia isso, não sei se você já pensou nisso, ou sua opinião sobre isso, você acha que é como se fosse um conceito de ágape, só que inverso? Que teria um amor que Deus teria por nós, mas nós, como Dante teria desenvolvido esse amor? Não sei se eu consegui formular a minha pergunta de uma maneira que o senhor entendesse. O que eu posso dizer sobre isso é que tanto Dante quanto Petrarca, e Petrarca mais do que Dante, né, porque foi posterior, que acho que eu mencionei isso também quando eu comecei a falar, trouxeram inovações ao que se fazia como poesia na época, né? O chamado amor cortês porque era da corte, né? Era a descrição, pelos poetas, a descrição dos dotes morais da mulher, que era colocada num pedestal inatingível, era quase uma divindade, como você disse, né? O que não impedia, naturalmente, que depois da poesia, né, houvesse encontros amorosos, né, nas alcovas, mas isso não aparecia, e nem era de bom tom fazer, não se fazia isso, né? Louvava-se, né? E nem sequer no amor cortês, né, nos poemas da época do amor cortês, nem sequer se louvava a beleza física, louvava-se a beleza moral, louvava-se os dotes, né, a dignidade, a nobreza, né, da mulher. Só com os que vieram depois, né, a partir de Lentini e outros, não foi o único, né, na Itália, começaram a falar da mulher, da beleza da mulher. Começaram a falar do amor, o que era o amor. Tem uma coisa que eu não quis trazer, porque senão alongava demais, mas naquela época fazia-se o seguinte, era uma espécie de desafio. Um poeta escrevia um soneto, mandava para os amigos, né, e os amigos comentavam e escreviam também. Tem uma que eu quase trouxe, depois achei que não valia a pena, porque eu ia afastar da coisa, que era a natureza do amor. O que é o amor? Então, ele dizia, eu acho que o amor é isso. Mandou para um amigo, o amigo disse, é isso, mas também eu acho que é aquilo. Então, era o que se fazia, né? Mas Dante e Petrarca não, começaram a falar da mulher, né? Da mulher amada. Dante menos, que começou antes. Petrarca veio depois, já falou ali no amor carnal, né? Eu tive um amor extraordinário, né? E não posso dizer que não tenha sido um amor carnal. Então, essa aqui é a diferença entre ambos, né? A semelhança deles, são muitas as semelhanças, né? Mas a diferença entre ambos é que Petrarca já está num outro momento, né? Já fala do ser humano, a mulher como um ser humano, como uma coisa física, não tanto uma coisa espiritual. Achei maravilhosa a sua palestra e queria, como curiosidade... O microfone não está ligado. Mais perto. Maravilhosa a sua palestra. Gostaria, como curiosidade, de saber se Petrarca, mesmo sabendo que Laura estava casada, continuou compondo os sonetos dele. Continuou sim. Continuou a vida inteira. Mesmo depois que ela morreu, continuou a escrever sobre ela. E explicitamente, né, porque o nome dela aparecia nos poemas. Não se sabe, pelo menos todos os biógrafos que eu li, tudo que eu li a respeito dele e dela, né, e dela se sabe muito pouco se sabe. Haja até quem duvide que ela tenha jamais existido, que não tenha sido uma criação, né, da mente dele, né. Mas, pelo que ele descreve, né, e há vários poemas dele, sonetos do Canzoniere,
em que ele descreve ela passando e cumprimentando, e ele sentindo-se muito feliz porque ela o cumprimentava, como Dante também, quando Beatriz passava e cumprimentava, ele dizia, uma alegria extraordinária. Se não o cumprimentasse, ele morria de dor, né? Ele chorava, etc. Mas se Laura soube efetivamente que ele tinha esse amor por ela, tanto quanto eu sei, né? É impossível dizer. Tanto quanto os biógrafos dizem, é impossível. Conhece-se muito pouco, realmente, né, dessas pessoas, né, exatamente o que eram, né, como viviam, o que faziam. Sobre Petrarca se conhece um pouco mais, porque ele escreveu sobre si próprio. Né, mas Dante escreveu essa Vita Nova, que é uma alegoria, né, não é uma descrição da realidade. Né, os próprios sonetos dele não são descrições da realidade, são sonhos que ele tinha, etc. Petrarca estava mais preso à realidade, né? Estava mais próximo da realidade. Descreve Laura e a relação platônica, a relação distante dele com ela, descreve em vários poemas. Eu não posso trazer aqui, eu não posso trazer todos. Eu traduzi 84, são 217, se não estou enganado, que falam dela, de uma maneira ou de outra, né? Em vida ou depois da morte. Mas há muitos desses sonetos, né, descrevem situações em que ela passava e ele a via e a cumprimentava e vice-versa. Se efetivamente ela o cumprimentava, ou se isso estava na cabeça dele, não podemos saber. Né? Mas, certamente, a relação de Petrarca com Laura era muito mais próxima do que a relação de Dante com Beatriz, embora, né, nenhum deles tivesse convivido, né, com a mulher amada. Juiz Bruno Terra Dias. Embaixador, é muito interessante a gente pensar o relacionamento Dante-Beatriz, Petrarca-Laura. O relacionamento Dante-Beatriz é praticamente do homem pela divindade, tanto que ela desce do paraíso para alçar Dante ao paraíso. Virgílio não vai, porque é poeta pré-cristão, né? E não teria acesso. Já Petrarca tem esse relacionamento muito mais próximo, não tanto uma divindade, mas uma mulher. Mas uma mulher que, curiosamente, não era dele. Não é? Num período em que, talvez, né, isso não se traduzisse em algo tão simpático socialmente. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Ou seja, as implicações morais dos relacionamentos declarados nos sonetos, especificamente Petrarca e Laura, já que, sim, ele estava próximo da mulher, mas não a mulher que era dele. Eu procurei mostrar isso, né? Laura é muito mais humana, muito mais pessoa, né, nos poemas, né, do que Beatriz. Né? Beatriz era uma menina com 9 anos de idade, né, vestida de branco, né, que passava, né, e ele se apaixonava. Laura é diferente. Laura já tinha 20 e poucos anos, quando Petrarca a viu pela primeira vez. E, através dos poemas, né, de um e de outro, e da descrição, era preciso ler também aqui, naturalmente não havia, enfim, tempo físico para isso, mas ler também toda a descrição que Dante faz na Vida Nova, né, toda a descrição que ele faz, né, dos sentimentos dele para com Beatriz. Né? E Beatriz é muito mais santa do que Laura. Beatriz é santa até em vida. Né? Laura se torna santa depois da morte, esperando por ele no céu. Então, eu acho que há muita diferença, como eu estava procurando dizer antes, né? entre as duas. Há muitas semelhanças, né?
mas também há bastante diferença. Mas, para mostrar isso, né, era preciso ler a obra, né, ver de que maneira uma e outra são retratadas. Dos poemas que eu selecionei, a gente vê que Beatriz, né, era aquela pessoa que passava e as pessoas se extasiavam, né, pela dignidade, pela nobreza com que ela caminhava, com que ela saudava as pessoas. As pessoas se sentiam felizes, né, porque ela cumprimentava. Laura não é descrita assim. Laura é descrita várias vezes quando ela saúda Petrarca, quando ela passa por Petrarca, mas não a presença de Laura no mundo, né? Então, diante dos demais. Laura existia para Petrarca, enquanto que Beatriz existia vista por Dante para todos, para espalhar sua nobreza, sua beleza, sua dignidade, sua santidade. Eu acho que aí as duas mulheres são bastante diferentes uma da outra, né, pela descrição que cada um dos dois poetas faz delas. Acadêmico Luiz Gifone. Embaixador, uma grande alegria ter podido aqui escutar a sua brilhante palestra, uma honra para nós. E eu também, como tradutor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como lidar com a impossibilidade de traduzir Laura e Laura? Preciso ser muito atrevido. Quando eu comecei a pensar em traduzir poesia, e traduzir soneto, e soneto, como o senhor sabe, tem regras muito rígidas, né? Enfim, que o tradutor é obrigado a seguir, né? Eu fiquei pensando como é que eu vou fazer isso, né? Fiz, como a presidente mencionou, fiz traduções de sonetos de 3 mulheres. Eram 3 mulheres que escreveram sonetos sobre os homens que amaram. Por isso eu chamei 3 mulheres apaixonadas. Eram 2 renascentistas, uma italiana e uma francesa, contemporâneas, do século XV, século XVI, perdão. E Elizabeth Barrett Browning, que já é do século XIX, mas que escreveu sonetos sobre o amor dela por Robert Browning. O mais difícil para mim, para conseguir traduzir sonetos dessas 3 mulheres, em forma de soneto, né, foram os da inglesa, porque as imagens na língua inglesa, a forma, a maneira de expressar, é bastante diferente daquela que nós usamos nas línguas latinas. Ela inclusive, Browning, a Elizabeth Browning, escreveu esses sonetos para o Jorge, são 44 sonetos. Alguns até traduzidos por Manuel Bandeira. Manuel Bandeira traduziu alguns deles. E ela deu os sonetos ao Robert, né? Entregou a ele. Foi uma história de amor também muito bonita, a história dos dois. E ela chamou a coleção de sonetos, ela chamou de sonetos do português. Sonnets from the Portuguese, como se ela tivesse traduzido do português, porque eram sonetos, enfim, a forma, não eram sonetos na forma que Shakespeare tinha feito, algum tempo antes, 300 anos antes, a forma, a feitura, mas sim mais parecido com os sonetos mediterrâneos, sonetos de Camões, e eu já conhecia bem Camões, inclusive conhecia a literatura e sabia português. Um pouco ela fez isso, provavelmente, um pouco para disfarçar o fato de uma mulher estar escrevendo sonetos de um amor tão bonito, tão claro, tão oferecido. E foi muito difícil, realmente foi muito difícil fazer aquilo. Eu acho que ficou bom. Ivo Barroso, para minha grande satisfação, também achou que ficou bom. Dedicou meia página da redação literária do Globo, e depois eu fui até vê-lo, conhecê-lo pessoalmente. Eu acho, né, que traduzir Ângelo Oswaldo estava dizendo isso, né, é uma forma de recriar, ou de transcriar, foi a palavra que ele usou. Você não traduz realmente, é impossível traduzir. Eu dizia, pequena
pequena apresentação que eu escrevi para esse livrinho das 3 mulheres, eu dizia que traduzir já é impossível, mas para um homem traduzir sonetos escritos por mulheres é mais impossível ainda, se é que a gente pode dizer que uma coisa é mais impossível que outra, não? Eu acho que, nessas minhas traduções, eu acho que eu consegui, de uma forma ou de outra, mantendo uma forma que é fundamental, né? Você não pode deixar de manter a forma do soneto, não? Eu acho que eu consegui, enfim, transpor pelo menos uma parte da emoção, né, que o autor sentiu ao escrever. A gente sabe, quem já cometeu versos na vida, né, sabe como é difícil também cometer os próprios, né? Não é tão, às vezes é até mais difícil do que traduzir os alheios. O desembargador Aloysio Quintão. Senhor embaixador, parabéns pela palestra. Aprendi muito mais do que eu tenho o costume de ler sobre Dante e Petrarca. Mas os dois nos levam também a Camões. Todos os 3 amaram mulheres jovens, que morreram jovens. E eu pergunto, seria demais colocar no reino da poesia tudo isso num platonismo exagerado? Como que, sem desmerecer o escritor, a deusa musa estava fazendo com que cada um escrevesse tão divinamente sobre as mulheres? Tenham eles conhecido ou não, mas o que parece, ao meu ver, mais é um platonismo exagerado. Olha, todo poeta, imagino, né, quando escreve poemas de amor, né, escreve sempre para alguma coisa que faltou. Mesmo quando ele fala no amor específico pela pessoa a quem ele dedicou aquele poema, sempre tem alguma coisa que falta, sempre tem algum sentimento de imprecisão, eu posso dizer, de falta, né? de não realização, né? Por isso é que o amor, quando não é realizado, quando não é correspondido, né? é matéria muito mais usada e muito mais profícua, né? Que dá muito mais resultados do que o amor que é correspondido, o amor verdadeiro. Eu acho que platônico era, ambos, né? O amor de ambos era essencialmente platônico, não era um amor sequer declarado. Não se sabe, né? Mas imagina-se que tanto Beatriz quanto Laura nunca souberam que alguém tinha escrito aquelas coisas para elas ou sobre elas. Mas também muitos poetas fizeram isso ao longo da história, né? Ao longo da história literária, escreveram poemas. Tem um famoso poema de um francês muito pouco conhecido, mas ficou famoso por esse poema, se chama Arvers, né? Em que o soneto ficou conhecido como o soneto de Arvers, em que ele diz, né? Ele se dirige a uma mulher e ele diz, né, que escreveu aqueles versos, né, e que ela, lendo os versos, perguntava a si mesma, quem será essa mulher? E não sabendo que era para ela. Né? Eu não sei de qual o soneto, não posso reproduzir aqui, mas alguém já traduziu, aliás, muitos outros traduziram, né? E o verso final, né, ela, a mulher, pergunta, que mulher será essa? E não compreenderá. Né? Não sabia que era para ela. De modo que esse tema do amor não correspondido, do amor não, sem remissão, sem possibilidade de existir, é corrente, é de tudo. Todos os poetas falam nisso, o arrependimento, né, do poeta por não conseguir expressar a sua emoção, sua devoção à mulher amada. Enfim, tudo isso são os temas da poesia de amor, né? Voltando a Dante e Petrarca, no caso deles, né, era um amor que não tinha seguimento, e eles sabiam disso, sabiam perfeitamente da inutilidade, né, da falta de transmissão, né, daqueles sentimentos. Não tinha dúvidas de que esta seria uma sessão memorável. Ah, mais? Ok, vamos lá. Que bom. Boa noite. Inicialmente, muito obrigado pela gentileza de falar sobre um assunto assim tão caro,
mas também tão raro, né? Do pouco que sei assim sobre as obras do Dante, quase nada de Petrarca, a gente percebe que, além de todas as considerações que a gente está ouvindo essa noite sobre o amor, etc., principalmente na comédia, Dante, ele teve uma vida política intensa, o Dante, né? Foi exilado, etc. Não pôde sequer viver em Florença, né? E essa vivência dele, esses pensamentos, esses juízos dele aparecem na comédia, né? Todo o tempo, sobre essa vida dele política em Florença e fora dela. Eu não conheço a obra de Petrarca. A pergunta é, haveria algo similar também na obra de Petrarca? Eles se assemelhariam, seriam semelhantes também nisto ou não? Similar aqui? Dante tinha, de uma certa forma, uma inserção política. Dante teve realmente. Era a guerra da época, né? Os guelfos e os gibelinos, né? E Dante pertencia a uma família de uma das duas correntes, já me lembro mais qual era, né? Que viviam se guerreando entre si. E teve até exilado por sua atuação política. Petrarca, que eu saiba, pelo menos, do que eu li sobre ele, nunca teve esse tipo de atuação. Ele era um religioso, né? Inclusive, nessa coleção de poemas do Canzoniere, tem alguns poemas em que ele critica certos aspectos, né, da igreja, mas muito de leve, muito sem, não são enfim, críticas fortes, né? Então, do que eu sei, pelo menos, né, Petrarca não teve, né, uma vida política, dedicou-se à filosofia, ele foi diplomata, inclusive, viajou, representou, não a Itália, que na Itália não existia naquela época, não existia, representou Florença e representou até a igreja, né, escreveu sobre filosofia, escreveu memórias, escreveu cartas, escreveu muita coisa em latim, mas não, que eu saiba, pelo menos, do que eu li a respeito dele, ele não teve, como Dante, ele não teve nenhuma atuação no campo da política. Muito bem, não tinha dúvidas de que esta seria uma sessão memorável. Nós abrimos o ano acadêmico em grande estilo, com esta belíssima conferência do embaixador Sérgio Duarte sobre Dante e Petrarca. O embaixador nos honrou e nos orgulhou com a sua presença. Eu quero agradecer ao querido amigo Jacó Lopes de Castro Máximo, que, de uma certa forma, estreitou os laços entre o embaixador e esta casa. Muito obrigado, Jacó, que é uma presença sempre muito fraterna e muito querida nesta Casa de Letras. Por favor, por favor. Eu quero, somente de modo muito rápido, dar algumas informações para o nosso querido público que sempre prestigia esta casa. Amanhã, sexta-feira, dia 16 de março, às 17h, faremos uma sessão que é da tradição da Academia Mineira de Letras, que é a chamada Sessão da Saudade. Quando se despede de nós algum confrade ou alguma confreira, a Academia se reúne para celebrar a memória deste seu integrante. Amanhã, então, às 17h, haverá a Sessão da Saudade de Francelino Pereira dos Santos, que ocupava a cadeira de número 25, sucedendo a Aureliano Chaves. Francelino tomou posse nesta casa em 2004, já sob a presidência de Murilo Badaró. Então, amanhã, às 17h. Faço também mais 2 avisos. No dia 22 de março, quinta-feira que vem, teremos a presença do professor doutor Anelito de Oliveira, que falará sobre Alfonso de Guimarães, tema de seu pós-doutorado em literatura. E, na sequência, no dia 11 de abril, receberemos aqui outro grande tradutor, que é o professor Jacinto Lins Brandão, da UFMG, que vai falar da tradução que ele realizou do poema épico Gilgamesh. O professor Jacinto traduziu do acádio para o português o poema épico Gilgamesh.
Então, ele vai contar como fez a tradução desta língua falada na antiga Mesopotâmia para o português, dia 11 de abril. Enfim, eu queria, antes de passar a palavra para o embaixador, também agradecer profundamente aqui a presença de todos, naturalmente, mas a presença dos 3 acadêmicos que estão aqui até o momento, porque os 3 prestaram e prestam grande contribuição aos trabalhos desta casa. Em primeiro lugar, nosso presidente Orlando Vaz, que é um benfeitor desta casa. Se não fosse o presidente Orlando Vaz, não conseguiríamos ter feito a exposição dos cordéis portugueses que fizemos no final do ano passado. É um benfeitor desta casa, ama esta casa e, enfim, nos alegra com a sua companhia. Também entre nós o acadêmico Luiz Gifone, que mesmo antes de empossado já dava aqui as chamadas oficinas de escrita criativa, ou oficinas de texto, né? Arte, na qual ele é mestre, ganhador de todos os prêmios literários brasileiros que é. Gifone já trabalhava por essa casa muito antes de empossado. E, finalmente, a nossa presidente, que tem conduzido esta casa com muita serenidade e muita firmeza, e que me antecedeu na função de reitor da Universidade Livre, a atividade que ela desempenhou por quase uma década, não é isso, presidente? 15 anos, uma década e meia. Então, se hoje a Universidade Livre marca alguma presença na vida cultural de Belo Horizonte, ela se deve ao trabalho tenaz que Elizabeth Renaud desenvolveu aqui ao longo de 15 anos. Não foram 15 dias. Não é? Não é fácil formar público, não é fácil, enfim, marcar a presença na vida cultural de uma cidade que também faz muita oferta para o seu público, né, em todas as áreas das artes. Era essa a pequeníssima e modestíssima homenagem que eu queria prestar aos meus 3 confrades aqui presentes. Por favor, embaixador. Não, eu só queria fazer um agradecimento final, primeiro, à presidente, a doutora Elizabeth Renaud, que me trouxe aqui para falar, já há alguns anos atrás, sobre as 3 mulheres apaixonadas, e a todos os que estão aqui, a todos os amigos, não vou nomear um por um, são todos muito queridos, amigos muito queridos, a você também, por ter permitido, né, inventado essa sessão, né? E é uma coisa muito boa a gente saber que existem pessoas que gostam de poesia. É uma coisa extraordinária e é uma coisa que deve continuar sendo assim. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos.